Bom, neste vídeo eu pretendo resolver os exercícios do fascículo Álgebra Linear 1 referentes aos determinantes, ao estudo dos determinantes. Para isso, são os exercícios da página 56 e 57, tá? Se não me engano, são os exercícios propostos da semana 3. Deixa eu passar aqui para os exercícios, são esses exercícios. Esse acho que é da página 56 e a partir do 2 estão na página 57. Bom, então todos esses exercícios referem-se ao cálculo de determinantes de matrizes. Para a gente resolvê-los, a gente vai relembrar aqui então as propriedades dos determinantes, tá? Então, na medida que for necessário, a gente volta nas propriedades. Bom, então o determinante, ele é um número real que a gente associa a uma matriz quadrada, tá? Então, dada uma matriz quadrada de qualquer ordem, a gente pode associar a essa matriz um número real que é chamado de determinante, tá? Então, a primeira propriedade, ela diz que esse determinante é único. Aí tem essa observação logo em seguida, né, para justificar essa propriedade, que diz que não importa qual a linha ou coluna o determinante seja desenvolvido, o resultado vai ser o mesmo. Isso porque, lembrando, né, de uma das formas de se calcular o determinante, que é usando o Laplace, onde a gente escolhe uma linha ou uma coluna e usa também o cofator, né, de elementos de entradas da matriz, tá? Então, já foram postados um vídeo, né, sobre o cálculo de determinante usando Laplace e também usando Sarri, no caso de determinantes de matriz de ordem 3, tá? Então, o Sarri só pode ser usado para matrizes de ordem 3. Então, acima de 3, a gente não pode usar Sarri e a gente usa geralmente Laplace, tá? Então, nessa aula, referente a esses exercícios, também é apresentado um outro método além de Laplace, que a gente vai ver no primeiro exercício, né? Onde pede para calcular os determinantes usando esse novo método que é chamado de triangulização de uma matriz. Ou seja, a gente transforma uma matriz em uma matriz triangular, tá? Bom, então, voltando às propriedades, a segunda propriedade diz que o determinante de uma matriz quadrada qualquer é igual ao determinante da sua transposta, tá? Isso é claro porque se a gente escolhe uma linha para calcular o determinante usando o Laplace, na matriz A, essa linha é uma coluna da matriz A transposta. E o determinante é o mesmo se a gente usar linha ou coluna, tá? Terceira propriedade diz que se uma matriz A de ordem n, ela possui uma linha ou uma coluna só composta por zeros, ou seja, uma coluna ou uma linha nula, então o determinante da matriz é igual a zero. A quarta propriedade diz o seguinte: se a gente escrever cada elemento de uma linha ou coluna de uma matriz A de ordem n como soma de duas parcelas, então o determinante de A é a soma de dois determinantes de ordem n, cada um considerando como elemento daquela linha ou coluna uma das parcelas e repetindo as demais linhas. Então, o que está querendo dizer essa propriedade? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vou colocar uma matriz de ordem... Vou colocar com números mesmo. 1, 2, 3 mais 1, 4 mais 2, por exemplo. Então, essa matriz ela é escrita como 1, 2, 3, 4,
mais a matriz 0, 0, 1, 2, né? Aí está dizendo o seguinte, o determinante, se eu chamar essa matriz de A, o determinante de A é igual ao determinante desta matriz que eu vou chamar de B, mais o determinante da matriz. Eu vou repetir a linha onde os elementos não foram escritos como soma de parcelas. E a outra, a segunda linha vai ser exatamente esses elementos. 1, 2. Tá? Então, é isso que a propriedade diz. A propriedade 4. A propriedade 5 diz que o determinante de uma matriz triangular, tanto superior quanto inferior, é o seu termo principal, onde o que a gente está chamando aqui de termo principal é a soma dos elementos da diagonal principal. Desculpe, o termo principal é o produto dos elementos da diagonal principal e não soma, tá? Então, ou se quer dizer, se uma matriz ela é triangular inferior, por exemplo, ou seja, todos os termos acima da diagonal principal são todos nulos, então o determinante dela é o produto dos elementos da diagonal principal, tá? E também no caso de triangular superior. A propriedade 6 diz que se a gente multiplicar uma linha ou uma coluna de uma matriz A por um número real, o determinante da matriz fica multiplicado por esse número real. A sétima propriedade diz que se nós permutarmos duas linhas ou colunas, ou seja, se nós trocarmos de lugar duas linhas ou colunas, o determinante de A fica multiplicado por menos 1. A oitava propriedade diz que se a matriz tem duas linhas ou colunas iguais, então o determinante é 0. A propriedade 9 diz que se uma matriz A ela possui uma linha ou uma coluna que é soma de múltiplos de outras linhas, o determinante da matriz A também é igual a 0. A 10ª propriedade diz que se somamos a uma linha ou uma coluna de uma matriz A um múltiplo de outra linha, então o determinante da matriz A não se altera. A 11ª propriedade diz que o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes. A 12ª propriedade diz que se a matriz A ela é inversível, então o determinante da inversa é o inverso do determinante de A, né? É 1 sobre o determinante de A. E como consequência dessa propriedade, a gente tem que A ela é inversível, ela é uma matriz que possui inversa, se e somente se o determinante de A for não nulo, né? Porque como o determinante da inversa é 1 sobre o determinante de A gente não pode ter o determinante de A igual a 0 para existir o determinante da inversa, tá? E a última propriedade, a 13ª propriedade, diz que se há uma matriz ortogonal, ou seja, uma matriz tal que a inversa é igual à transposta, então o determinante da inversa é igual a 1 ou menos 1, tá bom? Embaixo aqui tem a prova, é bem tranquila, basta usar as outras propriedades. Então, como aplicação, a gente vai resolver aqui o item A, que é deste primeiro exercício, onde é pedido para calcular os determinantes usando triangularização. Triangularização. Estou falando errado, né? Bom, então
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar, que consiste esse método, né, de triangularização. A gente vai aplicar operações elementares nas linhas, tanto faz aplicar nas linhas ou colunas, né? No nosso caso aqui, a gente vai aplicar nas linhas da matriz, de forma a tornar essa matriz uma matriz triangular. A gente vai fazer operações, na verdade, de forma a torná-la triangular superior. A gente vai querer que apareçam zeros abaixo da diagonal principal, tá? Então, quando a gente aplica essas operações, o determinante vai se alterando conforme as propriedades que a gente acabou de ver. Então, a gente não é simplesmente triangularizar a matriz e depois calcular o determinante da matriz triangular obtida. A gente tem que ir a cada operação verificando o que foi feito, que operação foi feita, voltando lá nas propriedades, lembrando né, qual propriedade a gente deve usar para calcular o determinante da matriz obtida com essa operação elementar, tá? Então, no item A, a primeira operação que eu vou realizar vai ser a troca de linhas. Eu vou trocar a linha 1 com a linha 2, tá? Então, vamos resolver aqui o item A. Então, o determinante, a gente escreve a matriz entre barras, né? Então, vamos escrever aqui. Quando a gente troca de linha, o que acontece? Ó, se permutamos duas linhas de A, então o determinante fica multiplicado por menos 1. Então, eu vou escrever aqui o determinante de 3, menos 2, 4, menos 1, 0, 2, 5, 6, 2. Ele é igual a menos o determinante da matriz onde eu permutei a linha 1 com a linha 2. 3, menos 2, 4, 5, 6 e 2. Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero fazer aparecer zeros no lugar do 3 e no lugar do 5. Para isso, eu vou multiplicar a linha 1 por 3 e somar com a linha 2. E vou multiplicar a linha 1 por 5 e somar com a linha 3. Vamos ver como que o determinante fica quando a gente faz isso, ó. Que propriedade que a gente vai usar? A propriedade dessa. Se somamos a uma linha ou coluna de A um múltiplo de outra linha, o determinante não se altera, tá? Então, isso é igual. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer 3L1 mais L2, e aqui eu vou fazer 5L1 mais L3, e o determinante não vai se alterar. Então, isso é igual ao determinante de a primeira linha não mexi, e na segunda linha, o que a gente fez? Ó? 3 vezes menos 1 mais 3, 0. 3 vezes 0, menos 2, menos 2. 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. Então, assim ficou a linha 2. Agora, na linha 3, 5 vezes menos 1 mais 5, 0. 5 vezes 0 mais 6, 6. 5 vezes 2, 10 mais 2, 12. Bom, fizemos então aparecer zeros abaixo aqui do termo A11. Agora eu quero fazer com que este 6 vire 0, né? Porque eu quero que apareça 0 abaixo da diagonal principal. Bom, 6 é múltiplo de menos 2. Então, se eu multiplicar a linha 2 por 3 e somar com a linha 3,
a gente vai fazer com que este 6 vire 0. Então, a gente vai aplicar a mesma propriedade agora. A 10, a gente vai somar a uma linha um múltiplo de outra linha. Então, o determinante não vai se alterar. Então, isso vai ficar igual. Antes da gente escrever, vamos escrever que operação elementar a gente vai aplicar. A gente vai fazer 3L2 mais L3. Então, esse determinante vai ficar igual ao determinante de... Então, vou reescrever as linhas 1 e 2. E agora eu vou aplicar a operação. Então, 3 vezes 0 mais 0, 0. 3 vezes menos 2, menos 6, mais 6, 0. 3 vezes 10, 30, mais 12, 42. Pronto. Então, este determinante é igual a menos 1 vezes menos 2 vezes 42. E isso dá 84, tá? Só para a gente ver que, de fato, este método funciona, como essa é uma matriz de ordem 3, eu vou calcular o determinante dela usando Laplace para a gente ver que o resultado é o mesmo, tá? Então, ela é uma matriz triangular, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal, tá? Então, para usar Laplace, eu vou escolher a segunda linha, porque ela tem um zero. Poderia também escolher a segunda coluna, né? Isso para facilitar os cálculos. Então, usando Laplace, o determinante dessa matriz, eu vou apagar aqui para ficar mais fácil as contas. Então, vamos lá. Então, esse determinante é igual. O menos 1 é o termo A, 2, 1. Então, menos 1 vezes menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes o determinante da matriz obtida retirando esta linha e esta coluna. Então, fica menos 2, 4, 6 e 2. Mais 2 vezes menos 1 elevado a... O 2 é o termo a 2, 3. Então, elevado a 2 mais 3 vezes o determinante. Agora, eu vou retirar esta coluna e a segunda linha. Então, vai ficar 3 menos 2, 5 e 6. Então, isso vai dar menos 1 elevado ao cubo é menos 1, vezes menos 1 dá 1. Então, dá 1 vezes esse determinante, que é menos 4, menos 24, menos 2, né? Porque menos 1 a quinta é menos 1 vezes 2, menos 2, vezes o determinante desta matriz, que é 18 mais 10. Né? Fica 18 menos 10. Então, isso vai dar menos 28 menos 2 vezes 38. Isso é igual a menos 28 menos 2 vezes 8, 16. Vá 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Isso dá 8 e 6, 14. Deu menos 104. Por que que deu diferente? O erro tá aqui, né? 18 mais 10. Claro que não é 38, é 28. Logo, 2 vezes 28 fica
56. E o determinante, então, fica menos 84, como a gente já havia encontrado, tá? Então, o errinho de conta aí. Bom, então isso eu quis fazer só para vocês perceberem que não tem diferença, tá? A gente fazer por triangularização ou usando Laplace, ou neste caso também a gente poderia ter usado Sarri. Vamos fazer agora do item B. Para isso, deixa eu ver se eu consigo. Não vou conseguir. Queria selecionar a matriz. Para ir fazendo as operações. Bom, vou fazer ela aqui então, no item B. Então, deixa eu repetir a matriz aqui, é 2, menos 3, 1 e 7. Menos 2, 3, 0 e 4. Menos 1, 5, 4 e menos 3. E 2, 4, menos 5, 0. Isso. Bom, como eu quero fazer com que apareçam zeros abaixo da diagonal principal, então, primeiro eu vou zerar os elementos aqui abaixo do termo A11. A forma mais fácil de fazer isso é fazer com que apareça 1 ou menos 1 nesse termo. Como na linha 3, a gente tem o termo A31 igual a menos 1, então a gente vai trocar a linha 1 com a linha 3. Quando a gente troca, quando a gente permuta duas linhas, o que acontece com o determinante? Ele fica pela propriedade 7 multiplicado por menos 1, tá bom? Então, este determinante, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer linha 1 troca com a linha 3. Então, esse determinante é igual a menos o determinante da matriz menos 1, 5, 4, menos 3. A segunda linha eu vou deixar como está, 2, 3, 0 e 4. A terceira linha agora é a primeira, 2, menos 3, 1 e 7. E a quarta linha eu também vou deixar como está. Para fazer aparecer zero aqui, a gente vai multiplicar a linha 1 por menos 2 e vamos somar com a linha 2. Para fazer aparecer um zero aqui, a gente vai multiplicar a linha 1 por 2 e vamos somar com a linha 3. E também, para fazer aparecer zero no termo A31, a gente vai multiplicar a linha 1 por 2 e vamos somar a linha 4. Quando a gente faz isso, essas operações, o determinante não vai se alterar pela propriedade 10, tá? Se somamos a uma linha um múltiplo de outra linha, o determinante não se altera. Então, isso é igual a menos o determinante. Então, vamos repetir a primeira linha. É a única que não vai se alterar. E agora a gente vai fazer as operações. Menos 2 vezes menos 1, 2. Menos 2, nada. Menos 2 vezes 5, menos 10, mais 3, 7. Menos 2 vezes 4, menos 8. Que é menos 7, né? Menos 8 mais 0, menos 8. Menos 2 vezes menos 3,
6 mais 4, 10. Agora, 2 vezes menos 1 mais 2, 0. 2 vezes 5, 10. 10 menos 3, 7. 2 vezes 4, 8 mais 1, 9. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 7, 1. E a quarta linha, 2 vezes menos 1 mais 2, 0. 2 vezes 5, 10 mais 4, 14. 2 vezes 4, 8, menos 5, 3. 2 vezes menos 3, menos 6, mais 0, menos 6. Agora, eu quero fazer aparecer 0 aqui e aqui. Como na linha 2 eu tenho menos 7 no termo A22, se eu somar com a linha 3, eu obtenho 0 aqui. Se eu multiplicar por 2 e somar com a linha 4, eu obtenho 0 aqui. Então, a gente vai fazer essas operações e o determinante não vai se alterar pela mesma propriedade. Então, isso é menos o determinante. Então, vou repetir a primeira linha e a segunda linha também. E agora, que era para eu ter escrito a operação, né? Antes de fazer, eu vou escrever aqui pequeno, eu vou fazer linha 2 mais linha 3. E aqui eu vou fazer 2 vezes a linha 2 mais a linha 4. Então, vamos somar a linha 2 com 3, vai ficar 0, 0, menos 8 mais 9, 1, e 10 mais 1, 11. Agora, 2 vezes 0 mais 0, 0. 2 vezes menos 7, menos 14, mais 14, 0. 2 vezes 9. Opa. 2 vezes menos 8, né? Menos 16, mais 3, menos 13. 2 vezes 10, 20. Menos 6, 14. Ver se é isso mesmo. 2 vezes menos 8, menos 16, tá certo. Bom, agora eu quero fazer aparecer 0 aqui. Como o A33 é 1, basta eu multiplicar a linha 1 por 13 e somar, desculpem, a linha 3 e somar com a linha 4. Essa é uma operação que não vai afetar o valor do determinante pela propriedade 10 também. Então, isso vai ficar menos o determinante. Então, vou repetir. Primeira linha, segunda linha, terceira linha e vamos fazer a operação. Então, aqui vai ficar 0, 0. 13 vezes 1, 13 menos 13, 0. 13 vezes 11, mais 14. Eu tenho que fazer essa continha aqui. Então, vai dar 143, mais 14, que vai dar 7. 157. 3 e 4, 7. 4 e 1, 5. Certinho. Então, este determinante, deixa eu apagar essas continhas aqui. Então, esse determinante é igual a menos, que é esse menos, vezes menos 1, vezes menos 7, vezes 1, vezes 157. Então, isso, menos 1 vezes menos 7 dá 7, então dá menos 7
vezes 157. Isso dá 7 vezes 7, 49 vão 4, 7 vezes 5, 35 e 4, 39 vão 3, 7 vezes 1, 7 e 3, 10. Então, deu menos 1099 o determinante. Então, essa eu não vou conferir usando Laplace, mas se vocês quiserem, podem fazê-lo. Não vou fazer o item C. Ele é uma matriz 3×3, é mais rapidinho de fazer, então eu deixo para vocês, tá? No exercício 2, dada a matriz A de ordem N, sabendo que o determinante dela é igual a D, determinar os seguintes determinantes. O determinante da transposta é igual ao determinante da matriz pela propriedade 2. O determinante da inversa é 1 sobre o determinante de A, ou seja, é 1 sobre D, que é o mesmo que escrever D a menos 1. O determinante de 2A, qual a propriedade que a gente vai usar? Bom, a gente vai usar a seguinte propriedade, que deixa eu achar. Aqui a 6. Se multiplicarmos uma linha de A por um número, o determinante fica multiplicado por lambda. Então, como é que vai ficar o determinante de 2A? Observem que a matriz 2A é a matriz onde todos os termos foram multiplicados por 2. Por exemplo, vamos pegar uma matriz de ordem 2. A11, A12, A21, A22. Observem o seguinte. Se eu multiplicar só a primeira linha por 2, vamos supor que essa seja A. Então, eu vou chamar de B a matriz 2A11, 2A12, A21, A22. Então, o determinante de B é igual a 2 vezes o determinante de A. Agora, a matriz 2A é a matriz B. Eu posso enxergar a matriz 2A como a matriz B, tal que eu multipliquei a segunda linha da matriz B por 2. Então, o determinante de 2A é igual a 2 vezes o determinante de B. Só que o determinante de B é 2 vezes o determinante de A. Então, isso é 2 ao quadrado vezes o determinante de A. Isso porque a matriz é de ordem 2. Então, a gente observa que se ela fosse de ordem 3, eu ia continuar fazendo isso. Então, se ela fosse de ordem 3, o determinante dela seria 2 ao cubo vezes det de A. Como A é uma matriz de ordem N, então o determinante de 2A é 2 elevado a N vezes D, que é o determinante de A. Tá? Este é um exercício da lista sobre determinantes. Tá? O exercício 3. Neste exercício, a gente tem o seguinte. O determinante de uma matriz A de ordem 3
Eu nem estou falando quadrada, né, toda hora. Eu já estou falando matriz tal de ordem tal, porque a gente só calculou determinante matriz quadrada. Então, eu estou omitindo toda hora falar matriz quadrada. Calcular os demais determinantes usando todas aquelas propriedades que a gente viu. Então, a gente tem que observar que operação elementar foi realizada com as linhas ou colunas dessa matriz A e calcular, então, os determinantes. Bom, olhando para a matriz no item a gente observa que a segunda linha foi multiplicada por menos 1. Então, o determinante dessa matriz vai ser menos o determinante da matriz A. Então, vai ser igual a menos 10. A gente está usando a propriedade 6, tá? Se a gente multiplica uma linha por um número real, lambda, o determinante fica multiplicado por lambda. Ai, cadê o que eu escrevi? Não apareceu, deixa eu escrever de novo. Então, no item A, o resultado é menos 10. No item B, o que foi feito de diferente? A gente trocou a linha 3 com a linha 2. Então, o determinante também fica multiplicado por menos 1. Pela propriedade que diz que se permutarmos duas linhas ou duas colunas, o determinante da nova matriz fica multiplicado por menos 1. No item C, o que a gente fez? Nós multiplicamos a segunda linha por meio. Então, o determinante fica multiplicado por meio, ou seja, o determinante dessa matriz é 10 dividido por 2, que é 5. No item D, o que foi feito? Essa matriz é a transposta da matriz A, né? Eu estou conferindo exatamente se ela é a transposta. É a transposta. Então, o determinante da transposta é igual ao determinante de A, que é igual a 10. No item E, o que foi feito? Bom, a linha 2 foi trocada com a linha 3, então o determinante fica multiplicado por menos 1. E a linha 1 foi multiplicada por 2, então eu tenho que multiplicar o determinante de A por menos 2. Então, o determinante é menos 20. No item F, a segunda linha é a soma da linha 3 com a linha 2. Então, o determinante não altera, tá? Então, no item F, o determinante é igual ao determinante de A, que é 10, tá? No exercício 4, é pedido para calcular o valor de x que satisfaz essa igualdade. Isso é uma equação, né? Bom, eu vou usar Laplace. Vou usar a segunda linha, tá? Então, esse determinante vai ser igual a 4 vezes menos 1 elevado. Este termo é o termo A21, então é menos 1 ao cubo, vezes o determinante 2 menos x, 2x e x, né? Eu tirei a segunda linha e a primeira coluna, mais 5 vezes menos 1, o 5 é o termo A2, 3, então menos 1 elevado a 2 mais 3, que é 5, vezes o determinante. Agora eu vou tirar
a segunda linha e a terceira coluna. Então, vai ficar x mais 2, 2, 6, 2x. Então, isso deve ser igual a 14. Menos 1 ao cubo é menos 1, então aqui vai ficar menos 4 vezes 2x. Deixa eu colocar um colchete aqui, porque eu vou precisar do parênteses. Menos x vezes 2x. Melhor, menos x vezes 2x, né? Menos x vezes 2x. É menos 5 vezes 2x vezes x mais 2, menos 2 vezes 6. Isso igual a 14. Então, temos menos 4, que multiplica 2x mais 2x ao quadrado, menos 5 vezes 2x ao quadrado mais 4x menos 12. Então, vai ficar menos... Deixa eu já multiplicar. Menos 8x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 10x ao quadrado. Menos 8x menos 20x, 5 vezes 4, mais 60, 5 vezes 12, menos 5 vezes menos 12, né? Igual a 14. Então, isso vai dar menos 18x ao quadrado, menos 28x, mais 46 igual a 0. Subtrair 14 de 60. Vou continuar aqui embaixo. A gente pode dividir isso tudo por 2, né? Então, fica menos 9x ao quadrado menos 14x mais 23 igual a 0. Isso é uma equação de segundo grau. Vamos ver se ela tem solução. O discriminante vai ser 14 ao quadrado, 4, 16, 56. Então, isso dá 196b ao quadrado mais 36 vezes 23. 2 vezes 6, 12. 8, 2, 828, isso dá 8 e 6, 14, vão 1, 2 e 1, 3 e 9, 12, vão 1, 8 e 1, 9 e 1, 10, 1024. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de 1024. 1024 é 2 elevado a quanto? Acho que é 2 a 10, né? Deixa eu fazer aqui do lado. Não lembro desses valores exatamente. Então, isso dá 64, 32, 28 por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Vão dar 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, não é raiz em...
Ver se eu não fiz conta errada. Ah, aqui faltou um 2. Tá certo. Então, é 2 a 10, que é o mesmo que 2 à quinta vezes 2 à quinta. Então, a raiz é 2 à quinta, que é 32, sobre menos 18, que é 2 vezes A. Então, os valores de x vão ser x', vou fazer com mais, então vai dar 2, 6, menos 46 sobre 18, simplificando, isso dá menos 23 nonos, ou x duas linhas fica menos 18 sobre menos 18, 1. Né? 14 menos 32 dá menos 18. Então, as raízes dessa equação, né, são menos 23 nonos e 1. Tá? Então, esses são os valores de x que satisfazem essa igualdade. No exercício 5, sabendo que A e B são matrizes de mesma ordem, de ordem n, tais que o determinante de A é 4 e o determinante de B é 5, calcular o determinante do produto, a gente sabe que é o determinante de A vezes o determinante de B. Então, isso é 4 vezes 5, que é 20. O determinante de 3 vezes A é 3 elevado a n vezes o determinante de A, ou seja, 4 vezes 3 elevado a n. O determinante de A vezes B menos 1 é o determinante de B menos 1 vezes A menos 1, e isso é igual ao determinante de B menos 1, que é 1/5, vezes o determinante de A menos 1, que é 1/4. Então, isso é 1 sobre 20. O determinante de menos A, lembrando que isso é o mesmo que determinante de menos 1 vezes A. Então, isso é menos 1 elevado a n vezes o determinante de A, ou seja, isso é 4 vezes menos 1 elevado a n. Então, dependendo do valor, se n for par, isso dá 4, se n for ímpar, isso dá menos 4. O determinante de A menos 1 vezes B é igual ao determinante de A menos 1 vezes o determinante de B, isso é igual a 1 sobre o determinante de A vezes o determinante de B, então isso dá 5/4. No exercício 6, é pedido para encontrar o valor de x para que essa matriz de ordem 2 seja inversível ou invertível. A gente vai usar a propriedade 12, que diz que o determinante da inversa é igual a 1 sobre o determinante de A. E como aplicação dessa propriedade, a gente sabe que a matriz A ela é inversível se e somente se ela tiver determinante diferente de zero. Então, para isso, a gente precisa calcular o determinante de A. Então, A é inversível se e somente se o determinante de A for diferente de zero. Então, vamos calcular x que satisfaça esta. Não é uma equação, não é uma igualdade, né? Satisfaça essa afirmação. Bom, determinante de A
é x ao quadrado menos x mais 2. Isso é x ao quadrado menos x menos 2. Quais são as raízes da equação x ao quadrado menos x menos 2 igual a zero? Bom, o discriminante é 1 mais 8, que é 9. Então, as raízes vão ser x' é 1 mais 3 sobre 2, que é 2, e x duas linhas vai dar menos 1. Então, A é inversível se e somente se x for diferente de 2 e x for diferente de menos 1, tá? Então, resolvemos todos os exercícios referentes aí ao cálculo de determinantes dessa aula, tá?